Porque quais são os países que este decreto 12.480 decidiu enviar e fazer a lotação de adidos, adjuntos auxiliares de militares? África do Sul, Alemanha, Angola, Argentina, Áustria, Bolívia, Cabo Verde, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul. Ninguém vai questionar por estar na Coreia do Sul. Segue Egito, Emirados Árabes, Equador, Espanha, vou pular, Índia, Indonésia, Irã, Israel. Não vão questionar também ter adidos em Israel? Por que só com a China? Quer dizer, o viés ideológico que se tenta atribuir loucamente às Forças Armadas é contrariado pelos fatos, pelo óbvio. Eu sou favorável a essa moção, exatamente porque nós não sabemos qual é a estratégia. A estratégia não está sendo comunicada, nem pelas Forças Armadas, nem pelo Itamaraty ou pelo próprio governo. Estamos, de fato, nos realinhando aos países inimigos do Ocidente? É isso que está acontecendo? E estamos acirrando aqui as nossas relações de intercâmbio militar com esses países stalinistas, dirigidos por governos não democráticos? É isso que está acontecendo? Não temos clareza. Em função de não ter clareza, temos que repudiar toda incursão ou alinhamento, especificamente das Forças Armadas, com qualquer tipo de governo que tenha um plano, tenha uma agenda política contra o Ocidente. Fazemos parte do Ocidente ou não fazemos parte do Ocidente? Então é o caminho certo ser informar a população brasileira pela mídia internacional, nos qualificando como um país anti-ocidental, anticristão, anti-família, anti-pátria. Então este requerimento de repúdio ou de rechaço, de tomar medidas contra países que estão ideologicamente com uma agenda contrária ao que nós ainda representamos, é bem-vindo. Aqueles que o aprovam permaneçam... Senhor presidente, eu gostaria de falar antes de aprovar o que... Não, é porque teve encaminhamento a favor e contra, tem votação. Não, mas a título de explicação... Não, mas é porque não cabe explicação. Então, rapidinho, eu vou passar a palavra para o deputado Fausto Minato, só para... O senhor quer usar 1 minuto para orientação de bancada? Quero orientar. Perfeito, então. Tá. Senhor presidente, eu primeiro agradecer a Vossa Excelência, né? Agradecer meu grande amigo Príncipe, que é um cara que eu gosto pessoalmente, é um cara que eu gosto muito. Aliás, já estava quase voltando para a monarquia, diante dessa bagunça que está aqui no nosso país. Mas eu peço vênia para discordar, né? E está aqui o general Girão também, que é um cara que eu respeito muito. Hoje nós temos que tomar cuidado, né? Porque, infelizmente, nós temos que preservar nossas Forças Armadas. De um lado, fala que é golpista. Do outro lado, fala que é melancia. Né? E eu vejo hoje que nós tínhamos que aplaudir nossas Forças Armadas, né? Independente se um ou dois escorregou alguma coisa de um lado ou do outro, mas nós temos que aplaudir nossas Forças Armadas. Agora, não é bem verdade que esse discurso terra plana da direita, e desculpa falar, não sou esquerda, né? Mas vamos ser pragmáticos, só para entender. O deputado Arlindo Schenck citou aqui 36 países, mas só para entender como é que esse requerimento é para criar narrativa. E aqui não vai ter narrativa, enquanto eu estiver aqui não vai ter narrativa. Nos Estados Unidos, tem 3 adidos e 6 adjuntos. E na China tem 3 adidos e 3 adjuntos. Eu estou falando só um comparativo para mostrar que essa doença terra plana que o Eduardo Bolsonaro trouxe, né, até tá levando o pai dele para cadeia. Estou até com dó do Bolsonaro. Eu acho que ele tem que ser preso é o filho, que ele ficou refém. Até no Código Penal fala coação. Ele foi coagido. Né? E essa terraplanista do Donald Trump, de taxar todo mundo. E outra coisa, não sei se vocês assistiram ontem ou antes de ontem. Eu sou presidente da Frente Parlamentar dos BRICS, fiz essa frente em 2016. E nós temos que entender o seguinte: se a gente for falar de história aqui, o Vietnã, por exemplo, quando teve a guerra lá, separou um lado comunista e um lado capitalista. Ficou acordado de fazer uma eleição. Sabe quem que não aceitou fazer a eleição? Os Estados Unidos e a parte capitalista. Não que eu sou adepto ao comunismo, nem gosto de vermelho. Agora nós temos que ser pragmáticos e olhar quem realmente dá lucro pro país. Porque se nós ficar nessa questão de ideologia, isso é espírito de vira-lata. Então eu falo aqui, é mais uma narrativa para enganar o público que é anti-PT, né, para prejudicar o interesse do país. E o único país do mundo onde nós temos um traidor da pátria jogando contra o país é nos Estados Unidos, chama-se Eduardo Bolsonaro. Isso é mais uma narrativa, pois os Estados Unidos fizeram 9 guerras, vivem de guerras. E esses países fizeram bem menos guerras. E com certeza, diante do tarifaço, quem está suprindo muitas compras vai ser a Índia, a China, a Rússia. Eles mesmo agora tentaram oferecer mais soja para a China. Agora, recentemente, não pode comprar derivado de petróleo, quando nós somos dependentes de fertilizante. Sabe o que os americanos pensam em nós? Que nós somos trouxa. Trouxa é os terra plana que está lá nos Estados Unidos, aluno do Olavo de Carvalho. Aqui não. A China, no passado, numa época que a gente sabe muito bem que muitos aqui renegam essa época, mas na década de 60, a China financiou guerrilha no Brasil. Era o modelo que a gente sabe que era trabalhado no campo. Era a tentativa de revolução comunista pelo campo. A China fez isso e o Brasil hoje, a área militar, já praticamente pacificou isso aí pela característica que a China tomou como país, apesar de se manter ainda fora do regime democrático. Ora, disse bem há pouco, aí eu já sou contra o general, deputado general Girão,
que a China financiou a guerrilha do Brasil. E os Estados Unidos financiaram o golpe de 64. Senhor presidente, eu faço uma sugestão. Como o autor não está presente, eu gostaria de fazer uma sugestão de fazer pedido de requerimento. Nós estamos falando quanto o maior parceiro comercial nosso no agronegócio. E Vossas Excelências, liderada pelo Eduardo Bolsonaro, irresponsável, estão criando prejuízo para o país. E quem está suprindo isso, o verdadeiro patriota e de direita, não dá prejuízo para o país. Isso é irresponsabilidade por parte da ultradireita liderada de uma maneira irresponsável. Porque eu fico muito preocupado, tendo em vista que isso aqui não é para brincadeira e nem para fazer narrativa. Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui. Eu acho que, com todo respeito ao meu amigo aqui, meu colega deputado Fausto Pinato, a gente precisa refletir um pouco mais quando a gente faz acusações a um colega deputado ainda que não está presente. Eu respeito muito o direito de qualquer pessoa. Eu não respeito o covarde, não respeito o covarde quem trabalha contra o interesse do país. Eu não respeito o covarde quem trabalha contra o interesse do país. Nós estamos com um problema no agronegócio justamente para ele responder. Isso não é política de direita.